Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do Pode Instrumentar, um podcast muito especial e feito com muito carinho para vocês. Hoje eu trouxe uma convidada super especial. Além de ela ser instrumentadora cirúrgica, ela trabalha com cirurgia plástica e otorrino, ela também é advogada. Então a gente vai trazer aqui algumas questões muito interessantes que a gente, como instrumentador cirúrgico, temos algumas dúvidas. Com vocês, Ana Paula Lopes. Olá, tudo bem, Ana? Primeiro, antes da gente começar, quero agradecer pelo convite de estar aqui para a gente bater esse papo. Eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite, né? Eu acho que nós, como instrumentadores, temos algumas questões que a gente ainda fica em dúvida dos nossos direitos. Deveres a gente tem até demais, né? Que a gente, às vezes, sobrecarregado com muitos deveres. Inclusive, às vezes, a gente ultrapassa as nossas obrigações. Exatamente. E a gente vai aceitando as obrigações, os deveres, e às vezes a gente tem que, se impor, né? Porque, às vezes, ultrapassa o que é o nosso dever mesmo como instrumentador. Exatamente. Né? Ana, conta um pouquinho da sua trajetória como instrumentadora cirúrgica e como surgiu o desejo de você ir para essa área que é bem diferente da instrumentação cirúrgica, que é a advocacia. Eu sou instrumentadora cirúrgica há 30 anos. Esse ano, né? Faz 30 anos que eu atuo na área. Sempre gostei da área da saúde, né? Então, são anos muito bons esses que eu passei na instrumentação. Tem lá o seu desgaste, né? O desgaste físico, principalmente, Sim. né? E o que me fez ir para o direito foi justamente essa situação. Chegou uma hora que eu achei que eu deveria escolher uma profissão onde eu tivesse longevidade na atuação. Sim. Porque a instrumentação eu vejo como ela tem um limite, né? Você tem um limite. Você com, 80 anos, você vai aguentar ficar 8 horas em pé numa cirurgia? Que a gente fica você não vai conseguir, pelo menos não é uma coisa que eu desejo para mim. Uhum. Então foi nessa busca de uma profissão onde eu pudesse ter essa longevidade maior atuando que eu fui procurar o direito. Comecei a faculdade de direito, não sabia, porque eu sou especialista em direito médico. Sim. Direito médico e da saúde. Na época que eu comecei a faculdade, eu não sabia que existia essa especialidade. Então, eu passei durante um bom tempo ali achando que eu ia fazer um concurso público. Procurando um caminho dentro da advocacia. Um caminho dentro da advocacia, mas um caminho que fosse mais estável, né? Porque a gente, pelo menos a minha geração, é uma geração que éramos autônomos, né? A maioria. Sim. Hoje a gente tem as empresas, né, que contratam o instrumentador cirúrgico, que tem carteira assinada, mas na época que eu comecei isso não era muito comum, né? O comum era você trabalhar como autônomo, né? E você ali receber sua cirurgia ali ou na hora, ou sei lá, semanas depois, fazer o recibinho quando necessário, que a maioria a gente não tem essa questão do recibo. E era assim que era. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não tive nem essa cadeira na faculdade. Mas aí depois veio a pandemia, quando todo mundo ficou em casa. Sim. Né? E que a gente, apesar de eu ter trabalhado bastante, porque como eu sou da otorrino, a gente teve bastante eventos, né? Fomos chamados várias vezes para fazer o trato respiratório. Exatamente. E aí, nessa época, eu descobri o direito médico. Então, acabei fazendo a minha especialização, minha pós-graduação no direito médico, e hoje trabalho com isso, na área preventiva e no contencioso. O que é o preventivo? São os termos, né, que você trabalha na cirurgia plástica sabe. Tem os termos. Que tem aqueles termos que explica tudo, tintim por tintim, o que vai acontecer, o que pode acontecer, que hoje isso é muito importante. E, falando mais para o direito, é uma das coisas que mais tem hoje dado processo e indenizações por falta de comunicação, sabe? Sim. A informação. Que é uma segurança da equipe, né? E para o paciente também, porque ali o cirurgião vai botar
as coisas que podem acontecer durante a cirurgia e o paciente fica ciente. Como vai ser o pós. E você já deve ter ouvido muito paciente falar, se eu soubesse que ia ser assim, eu não teria feito. Sim. Então, isso tem levado muitos médicos a responderem judicialmente por falta de informação. Então, eu trabalho com essa prevenção, com os documentos, com a assessoria jurídica dele num todo, de como a secretária deve fazer, como que tem que ser enviados os documentos e tudo mais. E no contencioso, quando infelizmente tudo isso... Porque tudo isso não vai impedir que um paciente vá à justiça. Sim. Mas você chega, ou você escolhe, né? Você escolhe ir para a justiça tranquilo, ou você escolhe ir pedindo a Deus para que seja, meu Deus, me ajude nessa hora. Porque se você tem todo... Já sendo respaldado, você vai mais tranquilo. A sua defesa é mais tranquila, até para o advogado que vai te assistir, é mais tranquila a defesa de alguém que está amparado, que está com a documentação toda certinha, né? Diferente daquele que está com a documentação toda irregular. Sim. E que o juiz vai olhar e vai dizer, não, o paciente está certo. Está certo. Porque hoje em dia, a gente que trabalha, pelo menos eu em plástica, a gente vê o termo do médico do consultório e ainda tem o termo do hospital. Isso, mas o termo do consultório é o que vai fazer a diferença. Porque esse termo não pode ser assinado na hora, esse termo não pode ser genérico, que é uma coisa que os médicos não sabem, a maioria não sabe disso, que aquele termo que às vezes a própria sociedade deles oferece, aquilo ali, diante da justiça, não tem valor legal. Os termos têm que ser personalizados. Então tem um prazo para entregar antes para o cliente, não pode ser 1 hora antes da cirurgia, 30 minutos antes da cirurgia. Eu lembro que quando eu fui fazer minha cirurgia de ligadura de trompa, que eu acabei desistindo no meio da cirurgia, me deu uma louca, eu falei, não, calma aí, não liga não. A doutora pediu para eu fazer a autentificação do termo, tudo antes. Porque essa ainda é um termo mais específico ainda. Exatamente. Né? Que tem que ter, se você tem um parceiro, tem que ter a concordância dele e tudo mais. Isso. Então, é mais específico ainda, porque vai trazer uma consequência que muito grande. É uma decisão, né? Já que você é casada, exatamente. Né? Uma decisão do casal. Ana, já que a gente está falando um pouquinho sobre recibo, hoje em dia os instrumentadores cirúrgicos estão na dúvida, porque saiu e tem muita gente se perguntando se a gente é obrigado a fazer a nota fiscal, porque a gente faz aquele recibo de papel, né, de praxe, antigamente a gente fazia, só que a partir de 2025, esse ano, tá saindo uma nota dizendo que a gente tem que fazer a nota fiscal eletrônica. Na realidade, já está em vigor, né? Começou em janeiro desse ano e é, sim, obrigada a fazer pelo site lá da Receita, é o Receita Saúde, se eu não me engano, e você entra lá, faz o seu cadastro e a receita o recibo é emitido lá. Já você vai preencher tudo e o site vai te dar um link. E esse link você pega o recibo que vai ser para o paciente. Na realidade, você tem 2 opções. Ou você baixa aquele link e você mesmo baixa o PDF, ou você entrega o link para o cliente. O problema é que isso está dando muita confusão, um desgaste danado para todo mundo no final das contas. Porque para ter acesso a esse link, o paciente tem que ser nível ouro dentro do Gov. Então, isso tem causado muito transtorno. Então, eu acho que Mas você fez sua parte, você fez lá. Mas no caso, eu como instrumentadora preciso ter o nível ouro para fazer a nota fiscal? Precisa ter. E aí que tem muito instrumentador também com uma dificuldade. Porque os instrumentadores antigos não tinham enfermagem. Não tem o técnico de enfermagem. Então, não tem o Corém. E para fazer esse recibo online, precisa ter o Corém. Eles pedem o número do seu conselho. Então, isso tem trazido
um problema, de né, para cabeça. esse pessoal da antiga que não tem. Mas tem a esse opção lá de registro do marcar Corém. instrumentador cirúrgico? Tem. Ah, entendi. Só que tem que ter o Corém. Tem que ter o Corém. E aí tem trazido muito problema. Agora, quem antes dessa determinação de fazer o recibo pelo site já tinha uma PJ, continua a mesma coisa. Entendi. Você continua dando seu recibo lá, a sua nota carioca, o seu recibo, a nota fiscal que tinha antiga. Não vai mudar nada para quem é PJ. Agora, quem é pessoa física, aí esse precisa fazer o recibo pelo site da Receita. Entendi. E no caso, já que a gente está falando do PJ, o que você indica para o instrumentador cirúrgico? Ele abrir um MEI, ele abrir um PJ ou mantém mesmo como pessoa física? Olha, isso é uma decisão muito particular, né, de cada um. Legalmente, assim, o que é eu preferi, melhor? Para mim, eu preferi fazer a PJ. Por quê? Porque como PJ, eu tenho os meus demonstrativos, né, de rendimento. Sim. Que quando a gente dava aquele recibinho da papelaria, você não tem essa garantia, né? Esses documentos que comprovam quanto você ganha, quanto você deixa de ganhar. É óbvio que isso também vai te trazer mais gasto. Mais gasto, você vai pagar imposto. Sim. Né? Mas num perde e ganha, eu preferi agir dessa forma. Então, eu comecei com o MEI e agora já sou ME porque o faturamento alcançou o teto do MEI. Então, eu tive que transformar para o ME. Entendi. Então, isso é muito particular. Agora, eu já tenho carteira assinada. Para que eu vou fazer uma PJ? Entendeu? Aí não tem muito sentido, né? Se você já tem a sua carteira, você está lá descontando o seu INSS, que aquilo lá vai contar para a sua aposentadoria, se você acha que isso é importante. O MEI, você tem direito a aquelas licenças, né? Tá doente, você tem aquele auxílio, né? Doença. Então, pode ser um bom caminho, né? Eu preferi fazer. o MEI. Comecei com o MEI, já tinha a minha nota carioca pelo MEI e continuo, mas hoje já como ME pelo faturamento mesmo, que passou do teto, né? Até no MEI não tem a nossa profissão lá escrita. Não tem instrumentador cirúrgico. Tem cuidador de pessoas. Sabe o que eu botei? Eu botei cuidados e reparos de materiais cirúrgicos. Foi isso que eu achei mais parecido, que a gente faz isso. A gente lava, esteriliza material cirúrgico. Então, foi o que eu achei. Eu botei, o meu MEI era cuidador de pessoas e era cuidador de pessoas e mais uma coisa que tinha. E aí, na hora da função, aí você consegue colocar instrumentação cirúrgica. Tem uma numeração que você pode colocar. E aí vem certinho escrito instrumentação cirúrgica. Que isso dá até uma tranquilidade para o paciente quando pega a nota, que vê lá que senão ele vê, como assim? Que é isso? Será que o convênio vai aceitar? Não vai aceitar? Aquela confusão. Porque né? o convênio, hoje em dia, está pedindo tanta coisa para negar. Exatamente. Né? Essa semana me pediram uma declaração de que aquela empresa era minha mesmo, porque como é o CNPJ, o comprovante do Pix, que o paciente colocou lá que tinha pago, estava no meu nome, pessoa física, então era o CPF da pessoa física. Eu tive que fazer uma declaração direitinho, explicando que aquela empresa pertence a mim, e que aquele CNPJ era meu, tá? Tive que explicar tudinho. Então, isso eu acredito que daqui a um tempinho deve ser comum eu ter que fazer essa declaração para os pacientes apresentarem. Sim. E um exemplo, para o INSS, né? Que a gente trabalha pra caramba, a gente pelo menos quer ter uma aposentadoria adequada pra gente. Como a gente consegue comprovar que a gente trabalha como instrumentador cirúrgico, a gente pagando o MEI ou o PJ, isso garante a gente no futuro? Porque o MEI, você já desconta todo mês o INSS. Então, quando você for
entrar com a sua aposentadoria, você vai apresentar lá, já vai estar lá. Já vai estar lá, Já né? vai aparecer lá. De vez em quando eu entro lá, vejo um extrato para ver se está tudo lá. Aí tá lá exatamente. Ou se tiver alguma dúvida, eu até falo isso para alguns amigos. Está com dúvida quanto a isso? Vai lá no INSS, marca um horário lá. Eles te atendem no horário, que isso eles são corretos. Pelo menos ali naquela agência ali de Copacabana, eles atendem certinho no horário. Você senta lá, dá os seus documentos e eles vão olhar todas os seus dados, né? Sim. E vão te dizer, olha, você precisa de mais tanto tempo, tem um período aqui que você não pagou, tem que pagar, vai dar tanto para regularizar, falta tanto tempo para você se aposentar, você vai se aposentar com X, eles já te informam tudinho, você sai de lá, pede para imprimir, bem informado, né? Eles te dão tudo certinho. Então, é que às vezes a gente bota tanta dor não vai ser dor de cabeça, sei lá, mas o ideal é tirar um tempinho. Se você quer, se você pensa nisso, se isso é uma preocupação, vai lá. É a melhor coisa que você vai fazer. Você vai se despreocupar, se tiver alguma irregularidade, você vai saber o que é e vai poder resolver. É porque mais tarde você pediu uma carta, às vezes para o hospital, a empresa que você está, e faliu. E se sumiu. Exatamente. Acabou, você não consegue mais. nunca mais resolver. Por incrível que pareça, eu preciso de um informe para o imposto de renda, por exemplo, eu precisava de uns segunda via de boleto da Unimed Rio. E eu não tenho como pegar. Acabou. Não existe. Aí liguei, Unimed Ferres. Olha, eu só posso te dar as segundas vias do período que a gente começou a ter você, que é de abril. Agora, de janeiro a abril, infelizmente... Gente, inacreditável. É inacreditável, né? Então, se você quer fazer as coisas certinho, e isso é uma preocupação para você, então, marca um horáriozinho lá, liga, acho que se não me engano é 135, liga, marca o seu horário, leva seus documentos e pede, olha, eu preciso saber a minha situação, porque quero saber quanto tempo falta para minha aposentadoria, para eu me aposentar, se está tudo certo os pagamentos e tal, e eles olham tudinho para você. É que a gente dá aquela preguiça, né? Mas... eu vou enfrentar o INSS, a gente já pensa um monte de coisa. Mas essa fase do INSS é tranquila. É tranquila. O problema é que você querer se aposentar. O problema é auxílio-doença. Isso tá um problema gigantesco, que as pessoas não conseguem perícia, a perícia demora a responder, aquele período todo a pessoa fica sem receber. Né? Não está recebendo do empregador e nem do INSS. Muita gente sendo afastada também pelo psicológico, né? Inclusive, a gente vai ter uma convidada psicóloga, no próximo podcast, então você fica aí de olho, não perde. É importante, a gente instrumentador é muito exigido, né? A gente meio que fica ali numa carga realmente emocional de estresse muito grande. Que a gente fica estressada, a gente tem que... a gente que trabalha com cirurgia plástica, a gente tem que entregar não só cirurgia plástica, como qualquer um serviço de excelência, né? Que você tem que ser pontual, você tem que mostrar bons resultados e é um estresse. E você trabalha 2 vezes, né? Porque você trabalha antes, se você tiver que se deslocar com material. Andando com aquele material caríssimo, que cada tesoura é 1.000 e pouco mais. Exatamente. A gente devia ter um seguro para isso, né? Eu acredito que a gente merece. A gente tinha que ter um seguro para isso, para resguardar esse translado de material, né? Então, a gente trabalha 2 vezes. A gente trabalha no dia anterior à cirurgia e no dia da cirurgia. E depois que a cirurgia acaba, se tiver cirurgia em outro lugar, lá vai a gente de novo com aquele material para outro lugar. Então, isso é um estresse, isso é uma das causas de estresse, né, da gente. Saber que tem que levar tal coisa para tal lugar, e cadê o material? E a gente mora... se falta algum material. Exatamente. A gente mora num lugar super perigoso, que é o Rio de Janeiro, né? Exatamente. Transitar com esse material é super estressante. Exatamente. E a gente também gasta muito combustível, né? Para cima e para baixo. É trânsito. É barra pesada. É muito estressante. Não muito é só aquilo ali, né? Instrumentação deixou há muito tempo atrás de ser simples, só entregar o cirurgia, ferro. Passador de ferro. Não existe. Não é mais isso há muito tempo. Há muito tempo. Então,
e a gente vem acumulando funções, né? Sim. Fora isso, a gente vai acumulando função, né? É do auxílio. Sim, que às Né? vezes tem cirurgias que não precisam do auxiliar, você acaba fazendo a dupla função e Que no final das contas, se virou dupla função, é porque precisa do auxílio. Porque precisa do né? auxílio. Porque você já está fazendo duas coisas. Né? Então é complicado. E essa parte de pagamento também, a gente ainda não tem uma coisa certa, porque a gente não tem piso. Na verdade, ia sair uma lei em 2022 para regular a nossa profissão, mas parece que ela foi embargada. Você sabe um pouco sobre isso? Existe um projeto de lei para regularização da profissão que foi votado na Câmara e no Senado, teve a aprovação deles e foi para a sanção do presidente. Na época, era o Jair Bolsonaro, o presidente, e ele vetou. Então, esse projeto parou ali. Entendi. Voltou. Isso pode... e agora? O que vai acontecer? Agora, o que tem que acontecer é ele voltar pro esse Senado. projeto voltar para o Senado. E aí eles lá vão ter que votar. Mas para derrubar o veto, tem que ter a totalidade, tanto dos deputados quanto dos senadores. E isso ainda não está nem em pauta. Que eu até entrei para olhar antes da gente vir aqui conversar. E não tem ainda, não está nem agendado. Então a gente não sabe nem se isso virá a ser votado novamente, se não vai. Aí então tem a gente fica meio no limbo, né? Então volta a gente de novo, ter que fazer aquela pressão toda, como foi para o projeto, assinar, né? Andou, né? Assina esse manifesto para que tenha a votação. Será que ficou faltando alguma coisa nessa lei? Ele concluiu que essa lei ia trazer um problema com a enfermagem. Então, pessoas que já trabalhavam como instrumentador, mas que não tinha essa função, não tinha essa especialização, ia acabar perdendo o trabalho. Porque a enfermagem, o Corém, ele quer puxar, na verdade já puxou. Sempre quis, né, na realidade. A instrumentação como especialidade. Sempre foi uma briga com o Corém, essa história, né, de que instrumentação, o Corém diz, instrumentação faz parte da enfermagem, é uma especialização da enfermagem. E aí tem um grupo que diz, não, instrumentação é instrumentação, enfermagem é enfermagem. Então sempre houve essa discussão, sempre houve essa briga e sempre ficamos naquela tentativa de se desvincular do Corém. Mas ainda não conseguimos. E o veto do presidente foi justamente falando que essa lei traria um prejuízo ao Corém. Não ao Corém diretamente, mas aqueles que trabalham com a instrumentação, mas que não eram instrumentadores, né? Não tinham a especialização. A enfermagem. E aí acabou sendo vetado e a gente não sabe ainda quando isso vai voltar. Mas sempre houve essa discussão, né? A gente tinha que ter um conselho regional de instrumentação cirúrgica, entendeu? Eu acho que a enfermagem tem muita demanda, talvez, para abraçar a instrumentação cirúrgica. Mas para isso tem que regular a profissão. Tem que regular a primeira profissão. Ela tem que existir. Para poder, porque ela existe de fato, né? Sim, de fato ela existe. Fato. Eu sou instrumentadora, você é instrumentadora. Muitos que estão ouvindo aqui são instrumentadores. Não trabalha como instrumentação porque não tem essa especialidade no curso de instrumentação, no curso de enfermagem. De enfermagem, que é isso que eles dizem, por isso que eles falam. Exatamente. É uma especialização, quer dizer, você é o técnico, você quer ser instrumentador, então se especializa naquilo. Aí você faz o curso. Tanto que tem cursos que exigem o técnico de enfermagem. Sim. Né, para poder você fazer. É um requisito, né, um pré-requisito. Mas, enfim. Mas nada legalmente obrigando mas é tão confuso, a um ter outro. Mas é confuso. É tão confuso que já tem um curso universitário, é um tecnólogo, né? Porque são 2 anos. Eu já estou fazendo, que é na Unicelv. Acho que é Unicelv. Eu estou fazendo. Pois é, aí como é que ficam essas pessoas que terminarem esse curso? Eu fico me perguntando, é uma coisa que fica, como é que ficam essas pessoas se existe
Porque eu fui ver os requisitos, né? Não precisa ter o técnico de enfermagem. Não precisa. Para fazer esse curso. E aí, como é que fica na hora do vamos ver? Se para, sei lá... Eu fiz por uma questão, exemplo, porque eu quero continuar na área como professora, né? Eu acredito que você ter um nível universitário nessa área vai me ajudar, né, a chegar lá. Então, mas ele não pede a enfermagem. Pois é. Quer dizer, legalmente, eu acredito que não tenha uma obrigatoriedade da enfermagem para fazer instrumentação. Mas o Corém tá puxando isso para ele. Mas aí é que tá. Existiu durante muito... Na realidade, existe. Porque isso virou uma norma. Você é técnico de enfermagem e para ser instrumentador você tem que fazer uma especialização. Eu não sei te dizer desde quando. Desde quando. Mas tem uma norma. Existe essa vinculação. Tanto que é o que eu estou te falando. Muitos cursos de instrumentação cirúrgica pedem que você tenha o técnico. O técnico de enfermagem. Então, existe essa vinculação. E esse o problema do pessoal que quer que esse projeto de lei seja aprovado. Que é justamente para desvincular uma coisa da outra, né? Para que você não seja obrigada a fazer um curso de enfermagem para trabalhar como instrumentador cirúrgico. Isso é uma questão ainda. Isso é velho. Vai dar pano para manga. Olha, tem 30 anos de profissão. Isso já existia lá atrás, essa Será discussão. que é tão difícil criar um conselho regional? Eu dei uma olhada, eu acho que a gente tem que falar com o prefeito, tem que juntar. E tem que ter a profissão regularizada. Não pode ser você vai fazer um conselho de uma profissão que não existe. Exato. Eu acho que falta também. Tem tantos anos a mesma briga. Mas não tem, assim, um pessoal engajado, sabe? Né? Para que isso aconteça. A instrumentação foi meio deixada de lado. Foi ficando. A gente mesmo, né? A gente vai trabalhando, e aquilo a gente vai levando. A gente vai levando. E não se preocupa com isso, né? Com esse outro lado. Mas como o curso que você está fazendo? Eu até achei interessante. Mas depois eu falei, gente, eu vou fazer o curso e lá na frente, o que eu vou fazer com esse diploma? Porque ele vai realmente me garantir essa profissão? Sim. Se ela não existe, né? Se ela ainda não existe, se ela é uma especialização do técnico. Então, eu achei um pouco complicada essa história desse curso dessa universidade. Mas já teve uma turma formada, né? Já teve a primeira turma formada. Eu vi as Então, fotos. acredito que isso possa ajudar no futuro, pelo MEC. Pois esse pessoal que já fez esse curso, né, que está graduado por esse curso, pessoal que está à frente da administração desse curso universitário, é um pessoal que tem um peso para pedir pela regularização, para ir lá e vamos agendar o nosso projeto, cadê? Vamos votar, vamos fazer acontecer, né? Porque se não fizer, vai morrer na praia, né, como diz, porque não tem nem tempo aí para votar. Não tem nada agendado. Não sei como é que vai ficar isso. Por enquanto, a gente está no mesmo, né? A gente não tem o piso, né? Porque quem trabalha de carteira assinada recebe o que for, né? Não tem o piso. Pois é, ou vai ser contratado como técnico na carteira, ou se esse for um instrumentador antigo que queira ter a carteira e que o cirurgião queira fazer isso, né, queira ter esse vínculo, que a maioria não faz, né? Vai ter que ter outra coisa ali, auxiliar de serviços gerais, sei lá, vai ser outra profissão, né? Porque não tem como botar instrumentador cirúrgico na carteira. Ana, e a gente consegue entrar no INSS como uma especialidade especial? No caso, para se aposentar como... O colega de previdenciária te responderia isso melhor. Mas, pelos requisitos, teria, né? Porque a gente tem contato com doença, com produto, né? Com essas coisas. Então, teoricamente sim, né? Teria sim. Né, você podendo comprovar que a sua função, você teve esse contato por tantos anos, porque são os requisitos para você
poder pedir essa aposentadoria especial. Tem tempo, 15 anos trabalhando nessa função, não sei quantos anos fazendo. Então, tem esses pré-requisitos. Mas existe um documento que você pode pedir para a sua empresa, ou para quem te registrou, né? Que dizendo que você, durante todo aquele tempo, por tantos anos, você trabalhou com isso, e aí talvez você consiga essa entrar como especial. Né? Mas, teoricamente, sim, teria. Sim. E, Ana, você já teve alguma situação, você atuando como instrumentador, que você teve que acionar o seu lado do direito da sua... Não tive que acionar o lado do direito, mas eu vejo muitas colegas que fazem coisas que não deveriam. Por exemplo, a sutura é um ato médico, não é da gente. Então, assim, ali a gente estaria infringindo a lei, vamos dizer assim, a lei do ato médico, que aquilo ali é um ato médico. Então, assim, a gente acaba sendo levado a fazer essas coisas, e que ali não é a sua função, aquilo ali, que se a gente fala, aquilo ali não é a minha função, mas eu poderia fazer. Não deveria fazer, porque ali você está realmente infringindo a lei, entendeu? Se a gente for falar na letra da lei, né? Você está infringindo a lei. A gente acaba absorvendo algumas funções porque a mais ali quem deveria estar fazendo aquilo ali é um médico e não um técnico de enfermagem. Vamos botar assim, né? Se a gente for olhar o instrumentador como um técnico de enfermagem. O enfermeiro já pode dar aquela ponto simples. O enfermeiro, ele já tem isso na função dele lá. Ele pode dar um ponto, pode pegar uma profunda, né? Tem coisas que ele pode fazer. Mas nós não deveríamos. Mas talvez, isso é comum. Talvez quando for legalizada na nossa profissão, talvez uma das regras, talvez uma sutura simples possa ser, mas aí vai ter que estar lá dentro do regime. Do registro, né? Do registro e do regime da nossa profissão. Né? Aí tem que estar tudo certinho lá. E aí é muita coisa que tem que ser feita. Código de ética da profissão tem que existir. Depois que uma profissão existe, né, como os médicos, tem lá o Código de Ética Médica, que rege toda, né, a vida deles, e assim vai precisar ter um nosso também. Né, se isso tudo for regulamentado certinho. E qual dica assim, você dá para o instrumentador que talvez ele se encontre numa situação de talvez um abuso de poder do médico sobre alguma situação que deixa ele ali desconfortável? Conversar. A conversa é a melhor coisa que você pode ter a seu favor. Não adianta discutir. Eu dou alguns conselhos, né? Discussão durante a cirurgia, jamais. É horrível, gente. Você pode ter a razão. Um material que não está ali. Doutor, não está na caixa, não está aqui. Mas doutor, o senhor que tirou. Não foi. Não. Espera acabar a cirurgia para resolver essas situações. Não fica discutindo durante a cirurgia, isso é terrível. Isso não é legal. Você fica desconfortável, o cirurgião Aquilo também. Só vai piorando e não é hora para isso, né? Tem uma pessoa ali que está sob seus cuidados, né? Então, não é a hora para isso. E a conversa sempre é o melhor caminho. Não tá insatisfeito, seja pela forma que ele te trata, é conversar. Conversar e procurar sair da melhor maneira. Se não houver opção, não tem opção. Ele é assim, ele não vai mudar, ele trata todo mundo assim. Então, é hora de você procurar outra equipe, uma equipe que vai te receber bem e sair da melhor forma, porque a gente sabe que esse mundo da instrumentação é um mundo muito fechado, né? Muito fechado. O que você faz com um aqui, todo mundo vai ficar sabendo. Então, para que você não feche as portas, né, para o seu caminhar, para a sua vida profissional, então conversa e saia da melhor maneira possível, porque senão você vai fechar todas as portas e acabou essa profissão para você. Exatamente. Infelizmente, é isso que acontece.
né? Pode não ser certo, mas é o que acontece. Então, saiba conversar, conversa francamente. Olha, não estou gostando do tratamento. Olha, está acontecendo umas coisas aqui que eu não concordo. Então, será que isso pode ser revisto? Ah, não pode. Então, doutor, eu não vou participar. Porque quando acontecer qualquer exposição daquilo, você também vai estar no meio. Sim. Sabe? O seu nome também vai aparecer ali. Então, você também tem que se resguardar. Então, tá vendo que está acontecendo coisas que você sabe que não é legal, que você vai acabar aquilo, que nem eu brinco muitas vezes, falo, vai parar no Fantástico isso. Então, para você não parar no Fantástico junto, então observa, se não, você viu que aquilo não vai mudar, que aquele não e não é um caminho adequado, é melhor você se despedir muito bem daquela equipe. Agradece. E seguir em frente. Agradece a oportunidade e segue o seu caminho, porque... Porque isso pode acontecer em qualquer situação, né? Mas a gente tem que... Existem várias coisas que podem acontecer. A gente sabe. É com história de material, né? Que outro dia não, mas já tem alguns anos atrás, que estourou uma história dos ortopedistas, né? Sim, que do era material um problema consignado. de material consignado. Então, assim, existem 300 coisas que podem acontecer errado e que a gente está ali no meio e a gente está vendo o que está acontecendo, né? Então, para que você está incomodado com aquela situação, não quer fazer parte... E você não quer pagar para ver no que vai dar no final, então o melhor é você agradecer a oportunidade e procurar uma outra equipe, porque não tem o que fazer... vamos lá, juridicamente, né? Eu vou, a não ser que você faça uma denúncia, aí você mesmo tá fazendo contra você mesmo. Contra você. Porque você está sendo cúmplice ali naquilo ali. Então, se você denunciar, você está se denunciando. Então, não é muito inteligente até, né? Sim. Então, o mais inteligente é você pegar e procurar outra equipe, e sempre aparece outra equipe, né? Sempre às vezes fica aquele desespero, né? Bate aquela coisa, ai meu Deus, e agora? Se eu sair dessa equipe, como é que vai ser depois? Mas sempre aparece, se você for um bom profissional, vai aparecer sim, equipe, sempre tem alguém. Sempre mantendo a ética, é super importante, você que é instrumentador cirúrgico, manter a ética, tanto com o profissional, com o paciente, com a equipe. Né? Saber se portar numa sala cirúrgica é muito importante. Hoje eu tenho muita dificuldade, e eu conversei com a Cristiane, que já foi entrevistada por você. Sim. Eu tenho muita dificuldade hoje de encontrar profissionais não pelo técnico, mas pela forma que fala, que se veste, que se comporta no centro cirúrgico. Exato. A postura, né? É a minha maior dificuldade hoje de indicar encontrar alguém. Imagina, não, de encontrar alguém para minha própria representar, equipe. Sim. Porque a gente não trabalha sozinho. Não tem jeito. Exato. Não tem essa história de, eu só trabalho sozinho, não quero ninguém. Não tem como. Porque um dia você vai ficar doente, um dia você vai querer viajar. Então, você vai se ausentar em algum momento. E para aquele momento tem que ter alguém para te substituir. Sim. E esse alguém, como é que acha hoje? Muito difícil. Olha, as pessoas não sabem se comportar, falam demais. Falam besteira, se intromete na conversa dos médicos. Exato. Se o médico já chama no diminutivo, já com uma intimidade que não existe... Está muito complicado. As pessoas são tecnicamente boas, muito boas, inclusive, existem, mas que você acaba perdendo porque não tem como, ela não se encaixa naquela equipe. Sim. Então, está muito difícil. Se eu tenho uma dica, assim, um conselho para dar, preste atenção no jeito que você entra no centro cirúrgico, como você se comporta dentro de uma sala cirúrgica, como você conversa com os médicos. Por mais que você seja amigo dele fora dali, mas ali existe uma hierarquia. Sim. E essa hierarquia deve ser respeitada. Não é uma questão, porque ele é metido. Não é questão disso. É questão de que existe uma hierarquia. O cirurgião é o chefe da equipe. Então você fala, doutor, o senhor precisa disso ou daquilo?
doutora, a senhora vai precisar disso, daquilo. É. Mesmo que daqui a pouco acabou a cirurgia, ninguém tem mais nada para fazer. Vamos tomar um shopping ali na esquina? Sim. Ser amigo daquela pessoa. Exato. Não tem problema. Agora, Tem que respeitar ali o momento. dentro do centro cirúrgico, Exato. é outra história. É igual no meu caso do direito. Eu tenho um amigo que é juiz. Frequento a casa dele, a gente bebe uma cerveja, um vinho e tal. Mas na hora da audiência é excelência. Exato. Eu não posso chamar, ô fulano, não posso. Existe um decoro que deve ser respeitado. E isso, apesar das pessoas, isso tem caído muito, porque as pessoas acham que com toda essa coisa social que vem tendo, né, de que somos todos iguais, a gente tem que se tratar igual. Eu acho que a gente tem que se tratar igual sim, com respeito, porque aí entra o respeito, como Sim. você falou. E se a gente está numa equipe que não respeitam, né? O respeito deve haver o mesmo que eu tenho com você, você tem que ter comigo. Mas existe uma hierarquia que deve ser mantida. Eu fiz até um post falando sobre isso. Não seja desnecessário. Né? A hora que você for necessário, o cirurgião vai te pedir opinião, não seja intrusivo, porque às vezes a gente ultrapassa ali o momento do instrumentador de ficar calado. Exatamente. Antigamente existia até a linguagem dos sinais para pedir os instrumentos, ou seja, os antigos ainda pedem. Era exatamente. Silêncio que se pede nesse momento. Não é ficar batendo para um converser danado, falando alto e gritando e não sei o quê. Na minha equipe existe como é que é? Cockpit estéreo, que é uma expressão que vem da aviação, que na hora que os pilotos, o piloto e o copiloto, ali, o comandante, estão fazendo os ajustes para decolar, né, aquela conferência toda, há um silêncio ali para que aquela situação aconteça. Então, quando o anestesista está induzindo, o momento dele. É o momento que a gente brinca lá e a gente fala o cockpit estéreo. A gente calado. Aí está a instrumentadora e falando e brincando. Não é hora, gente. Não é hora para isso. Às vezes está numa intubação difícil, um paciente talvez obeso, ainda está ali acordado. Está difícil ali acordar o paciente. Se você se colocar na posição de paciente, e isso eu posso falar também, porque já estive muito nessa posição, você entra no centro cirúrgico, você está naquela maca, e tá aquela algazarra, aquilo perturba de uma maneira. Você fala, não, você imagina quando você estiver dormindo. Exatamente. Gente, se eu estou aqui, o pessoal está assim acordado, quando eu estiver dormindo, deve virar uma zona. E você fala, que de respeito comigo. Sim. Então, se você se coloca ali naquela posição, já começa que você já vai começar a mudar o teu comportamento. Exatamente. Só disso. Fora pensando profissionalmente que não é hora de você estar ali às gargalhadas e atrapalhando o serviço. Não que a gente, no momento, também eu vou ser mentirosa se eu disser que a gente não conversa, que a gente não ri. É claro que isso acontece, mas tem hora para acontecer. Tem um momento certo. Sabe? Você vai perceber a hora quando o próprio cirurgião começar a falar. Começar a conversar, é a hora que está tranquilo. Então, dá para você conversar também, dá para você participar da conversa. Não estou dizendo aqui que é para todo mundo ser mudo e ninguém falar nada. E não é isso, mas é observar o momento, observar a hora certa de falar. Que tudo na vida tem a hora, sabe? Tem a hora de você falar, tem a hora de você calar, tem a hora... Então, ali, principalmente, tem que ter essa observação, sabe? Você tem que ter esse senso de olhar e ver o momento, a hora que está acontecendo as coisas. Que aí você vai ser sempre bem quisto dentro da sala. Eu sempre digo que a gente é sempre o tempo todo observado. Com certeza, né? isso é absoluto. Às vezes você falou demais naquela cirurgia, Ana, a próxima vez não manda aquela instrumentadora não, que ela fala não ficou legal, falou demais, atrapalhou aqui o ambiente cirúrgico. Então, isso tudo a gente tem que ter aquele cuidado, né? Porque senão a gente perde a oportunidade ali, né? Ali e fora dali, porque você pensa que não, mas o enfermeiro do andar sabe quem você é, sabe como você trabalha. E ele, numa oportunidade, pode te indicar para alguém. Sim, exato. Ou não. Te desindicar, que é a pior coisa, né? Você ser aquela ali, não, não chama aquela não. instrumentadora hoje, poxa. Vou te dar um conselho, não chama não. Tem a pior coisa que tem. Tem muito disso. Então, você não é observado só ali dentro.
é no centro cirúrgico. centro Por isso que eu digo que a importância de como você se comporta dentro do centro cirúrgico. Sim. Não só na sala cirúrgica, mas no todo. No todo. No todo é muito importante. E tem feito hoje muita diferença. Muita diferença. Porque tem sido difícil encontrar profissionais que casem as duas coisas. Sim. Que são bons tecnicamente e que são bons socialmente. Sim. Então, é muito importante. Se eu tenho uma dica para dar da tudo, profissão, né? né? Assim, você tem 30 anos de profissão, então qual a dica de ouro? Saiba se comportar. É o principal, assim, porque não adianta você ser tecnicamente bom só. Na vida, isso é pra vida também, né? Pra vida. Porque às vezes a pessoa quer mostrar uma coisa, mas uma hora ela vai... Eu conheço muita gente boa, profissional, bons, mas que não conseguem ali no social manter uma posição profissional. E aí não conseguem equipe, não conseguem se colocar na profissão. É muito triste, né? Você ver que a pessoa não vai, não porque não sabe, não porque não sabe o que está fazendo, mas porque não sabe se comportar. Isso é muito triste. É muito difícil. E aí falam assim, poxa, mas você tem um monte de equipe, fulano está tentando a beça, não tem nenhuma. Mas alguma coisa tem. Acaba que essas coisas vão pesando na hora de alguém te querer, né? Porque a equipe é quase que uma família, né? Muitas vezes você passa mais tempo com eles trabalhando do que em casa. Né? Exatamente. Então, aquilo ali tem que ser agradável para todo mundo. Tanto para a gente, como você falou, quando não está bom, como é que faz? Como para eles também. Exato. Então, tem que ter uma sintonia, né, ali, né? A equipe tem que ter uma sintonia, senão não dá certo. Então, se você puder entender como aquela equipe funciona, observa, não precisa de muita coisa, não. Primeiro dia que você chegar, observa, né? Escuta mais do que fala, que você vai conseguir observar os detalhes e vai conseguir aquela equipe para você. Muito bem posto essa observação, porque faz toda a diferença, né? Faz. Ana, eu queria te agradecer, foi muito legal essa conversa. Eu acho que a gente vai precisar de outro podcast que a gente fala de outras partes legais. Que bom, que foi bom. Na instrumentação. Então, eu queria agradecer muito o seu tempo de você ter tirado, vindo aqui, ficar falando com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom também, gostei bastante. E estou à disposição. Quando precisar, se tiver qualquer assunto que a gente possa falar aqui, com certeza, eu venho com o maior prazer. Com certeza, vai ter outros. Então, gente, se vocês ficaram interessados, querem tirar alguma dúvida com a Ana, vai estar aí para vocês, tá? As redes sociais dela, para você entrar em contato. Precisar de alguma assistência legal. Então, como a gente pode te encontrar? No Instagram, meu Instagram é Ana P. Lopes Advocacia. É só me chamar lá, tem lá o link do WhatsApp. Tá? Eu vou deixar direitinho aqui um link para você, tá? Então, fico muito feliz de você ter ficado aqui até o final, assistir o nosso podcast. E vai ter o nosso próximo, que vai ter além de ela ser instrumentadora, ela também é psicóloga. Então, não perca o nosso próximo episódio.